Olá a todos, sejam bem-vindos a essa videoaula. Gostaria de abordar alguns conceitos que já falamos, revisando um pouco, mas também já incorporando outros. Então, vamos falar hoje um pouco sobre pontos, suas coordenadas, vetores, versores, também vetores que têm o mesmo sentido que um versor e também o conceito de produto escalar entre dois vetores. Então, imagine aqui uma base ortonormal, onde nós temos os eixos coordenados, né? Aqui é a origem, no ponto O, e temos três versores que estão nas direções, né, do eixo X, Y e Z. Então, deixa eu assinalar aqui. Na direção do eixo X temos o versor I, na direção do eixo Y temos o J e na direção do Z temos o versor K. Muito bem. Qualquer ponto nesse espaço, ele pode ser representado por uma tripla, né, ordenada, onde o primeiro número indica a posição do X, o segundo número a posição do Y e o terceiro número onde está o Z daquele determinado ponto. Então, digamos que você tenha um certo ponto aqui, A. Esse ponto A, ele terá três coordenadas. Vamos dizer que seja XA, YA e ZA. Então, essas três coordenadas definem a posição do ponto A. Esse ponto que eu desenhei aqui em cor azul. Eu posso ter um outro ponto, vamos chamar de B, por exemplo. Ele também terá três coordenadas, X, Y e Z. E vamos colocar aqui em outro local. Vamos dizer que seja aqui, mais ou menos. Aqui está a posição do ponto B. Tá? Deixa eu deixar um pouquinho mais escuro o A e o B. Muito bem. Com esses dois pontos, eu posso definir o vetor AB. O vetor AB, ele sai do ponto A e vai em direção ao ponto B. Então, ele teria a origem no A e iria até B. Esse vetor aqui seria o vetor AB. Bom, para calcular o vetor AB é muito simples. Eu pego todas as coordenadas do B e subtraio de todas as do A. Eu sempre pego o ponto final menos o ponto inicial. Então, por exemplo, eu vou pegar o XB e subtrair do XA. Vou pegar o YB, subtrair do YA, e vou pegar o ZB e subtrair do ZA. Isso eu faço com cada uma das coordenadas e eu vou ter o vetor AB. Se eu quisesse um versor que tivesse a mesma direção e sentido do vetor AB, ou seja, se eu quisesse um versor aqui, vamos chamar esse versor de versor U, que tivesse a mesma direção e sentido do vetor AB, tá? Então eu vou chamar de UAB. UAB. Ele é um versor que tem o mesmo sentido do vetor AB. Bom, para calcular esse versor, nós vimos isso em um outro vídeo. Nós usamos U de AB. Eu faço uma divisão, eu divido o vetor AB pelo tamanho dele,
ou seja, pelo módulo dele. Então, eu divido AB, vetor AB, pelo módulo do vetor AB. Com isso, eu vou obter o versor U. Digamos que, vamos pensar numa situação física, de A para B eu tenho uma corda. Então existe, vamos dizer que essa corda esteja tensionada, existe uma força que atua, por exemplo, no ponto A ou no ponto B. Se eu quisesse representar essa força em função do versor, eu poderia também. Então, digamos que AB representasse alguma corda, né? E eu quisesse a força, vou desenhar aqui de verde, que tivesse a mesma direção e sentido do versor U. Eu poderia dizer simplesmente o seguinte, que a força F, ela é o valor dela, ou o módulo dela. Então, vamos simbolizar com a letra F, sem a notação de vetor, sem nada, vezes o vetor U, já que o F e o U, eles têm a mesma direção e sentido. Então, eu represento F como sendo F, o módulo, vezes o versor U. Quando eu multiplico o módulo vezes o versor, lembra, o versor tem tamanho unitário, então o resultado final vai dar um vetor com o tamanho que eu quero. Muito bem. Então, isso aqui é muito útil na mecânica, achar um vetor em função das coordenadas dos pontos, achar o versor e achar aquele vetor que tem a mesma direção e sentido de um determinado versor. Bom, por fim, também um conceito muito utilizado e importante na matemática é o conceito de produto escalar. Então, digamos que eu tenha dois vetores, A e B. Se eu quero calcular o produto escalar de dois vetores, eu simplesmente multiplico as componentes do vetor A com as componentes do vetor B e faço uma conta que envolve também soma. Eu faço o seguinte, eu faço a componente x do A vezes a componente x do B, ainda continuo a componente y do A vezes a componente y do B e ainda somo aqui com a componente z do A vezes a componente z do B. Então, se eu tiver dois vetores e tiver que calcular o produto escalar entre eles, sabendo as componentes de cada vetor, eu faço essa multiplicação e obtenho o resultado que é o produto escalar. O produto escalar ele também pode ser calculado em função dos módulos. Então, se eu faço o produto escalar de A vezes B, eu pego o módulo do A, multiplico pelo módulo do B e multiplico pelo cosseno do ângulo entre o A e o B. Então, isso é interessante, por exemplo, para calcular ângulos entre vetores. Se eu tenho um vetor aqui A, e se eu tenho outro vetor aqui B, ambos saindo ali do mesmo local, por exemplo, e eu quero saber esse ângulo aqui que está entre o A e o B, eu posso usar do produto escalar para calcular esse ângulo. Então, eu uso A escalar B, que aí eu vou fazer uma soma de produtos, né, de componentes. Então, essa parte da esquerda eu calculo por aqui, e a parte da direita eu levo em conta o tamanho do A, o tamanho do B e o cosseno do ângulo. Então,
Como eu sei o tamanho do A, como eu sei o tamanho do B, eu posso calcular o ângulo tranquilamente. Tá? Bom, por essa definição de produto escalar, eu também chego à conclusão que quando eu faço, por exemplo, o versor I com o versor J, I vezes J, eu teria que fazer I vezes J igual ao tamanho do I vezes o tamanho do J vezes o cosseno entre eles. Só que o tamanho do I é 1 e o tamanho do J é 1. O cosseno do ângulo é o ângulo entre o I e o J. Aqui é o ângulo entre o eixo X e o eixo Y. Esse ângulo é 90 graus, portanto, A escalar B ou I escalar J daria zero. Então, só para fazer um exemplo aqui, bem rapidinho, I escalar J seria o tamanho do I, que é 1, vezes o tamanho do J, que também é 1, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Como o ângulo entre eles é 90, isso vai dar zero. Então, tanto I escalar J é zero, quanto J escalar K também é zero, quanto também I escalar K também é zero. Tá? Então, tanto faz eu fazer K escalar J também vai dar zero, ou K escalar I também vai dar zero, e J escalar I também vai dar zero, porque os versores aí são ortogonais. Os ângulos entre o I, o J e o K são ângulos de 90 graus. Ok? Muito bem. Vamos fazer um exemplo aqui mais numérico. Vamos calcular algumas coisas, né? Então, imagina o seguinte. Vamos pegar aqui. Imagina que eu tenho os eixos aqui. X, Y, Z. Eu tenho aqui um ponto. Vamos dizer que fossem paredes, né? Eu tenho a parede XZ, a parede YZ e tem o chão, que é formado aqui pelo XY. Tá? Vamos dizer que aqui tenha uma cordinha que está presa lá em cima e embaixo, e aqui tem outra corda que também está presa em suas extremidades. Então, aqui. Vamos dizer que aqui a coordenada aqui do x é 3, aqui o valor do y é 6 e aqui o valor do z é 4. Vamos chamar esses pontos de B, aqui de A, aqui de C. Ok? Vamos dizer que nessas cordas que estão presas no ponto B, no ponto A e no ponto C, existam forças. Então, vamos dizer que aqui tem uma força, vamos chamar de F1, e aqui também tem uma força, vamos chamar de F2. Tá? Eu sei o tamanho dessas forças, eu sei a intensidade dessas forças. Por exemplo, o F1 tem intensidade de 400 newtons. O F2 tem uma intensidade de 300 newtons. E eu quero saber, por exemplo, qual é o ângulo entre o F1 e o F2. Qual o ângulo entre o F1 e F2? Vamos colocar aqui o ângulo aqui em vermelho. Eu quero saber esse ângulo aqui, alfa. Bom, eu vou usar os conceitos que acabei de falar aí, né? Eu falei aqui em cima, né? De coordenadas dos pontos, de como calcular um vetor, o seu versor, como colocar a força naquela direção
e ainda o conceito de produto escalar. Eu vou usar tudo isso para resolver esse exercício aqui. Então, a ideia aqui, dadas as forças com essas direções aí, dados seus tamanhos, calcule o ângulo entre as duas forças. Ok? Muito bem. Então, isso aqui tudo foi dado também. Vamos começar então calculando, colocando as coordenadas, né? Vamos colocar primeiro as coordenadas de cada um dos pontos. Então, por exemplo, o ponto A, ele tem 3 coordenadas. O ponto X dele é 3, o Y dele é 0 e o Z dele é 0. O ponto B também tem 3 coordenadas. 0 no X, 0 no Y e 4 no Z. E o ponto C, ele também tem 3 coordenadas, né? Seria 0 no X, 6 no Y e 0 no Z. Ok? Eu tenho essas coordenadas dos pontos. Posso calcular o vetor BA. Então, vamos calcular o vetor BA. Lembrando, para calcular o vetor BA, sair de B e vai para A, eu faço o final menos inicial. Então, eu vou subtrair as coordenadas do A com das coordenadas e vou tirar, né, as coordenadas do B. Então, por exemplo, começando aqui com o x, né? 3 menos 0, isso vai dar 3. Então, 3 menos 0 dá 3. Depois, 0 menos 0 dá 0. Depois, 0 menos 4 dá negativo 4. Então, eu vou ter 3 componentes do vetor BA. Por sua vez, o vetor BC então, BC, vou fazer C menos B, né? Final menos inicial. C menos B. Então, vou fazer 0 menos 0 dá 0. 6 menos 0 vai dar 6. E 0 menos 4 vai dar negativo 4. Muito bem. A partir daí eu vou calcular os versores que têm aquela mesma direção e mesmo sentido de cada um desses vetores. Por quê? Eu preciso colocar as forças F1 e F2 em função do versor. Então eu tenho que achar o versor primeiro. Para calcular os versores, por exemplo, o versor que tem a mesma direção e sentido do AB, ou do BA, melhor dizendo, eu vou dividir o BA pelo tamanho dele. Então, vou dividir o BA pelo tamanho do BA. Ou seja, eu pego as 3 coordenadas, 3, 0 e negativo 4, e divido pelo tamanho. Lembra, para calcular o tamanho, eu calculo a raiz quadrada do quê? Da primeira componente ao quadrado, ou seja, 3 ao quadrado, que daria 9, mais a segunda componente ao quadrado, que é 0 ao quadrado, que daria 0, mais a terceira componente ao quadrado, que é negativo 4 ao quadrado, que daria 16. Ok? Bom, isso daria 25, a raiz de 25 daria 5.
Então eu dividiria cada uma das três componentes por 5. Ficaria 3 quintos, né? Primeira componente. A segunda componente ficaria zero. E a terceira componente ficaria menos 4 quintos. Essas são as três componentes do versor U, que tem a mesma direção e sentido do vetor BA. Posso calcular aí também o U na direção do BC, só que agora eu faço o vetor BC dividido pelo tamanho dele, ou pelo módulo dele, né? Então eu vou pegar as três componentes, que é 0, 6 e negativo 4, e vou dividir pela raiz quadrada. Pega as três componentes e leva ao quadrado, né? Então ficaria 0 ao quadrado dá 0, mais 6 ao quadrado 36, mais negativo 4 ao quadrado daria 16. Bom, isso vai dar um número 52, né? Raiz de 52 não é um número inteiro, então aqui vai ficar meio ruim. Eu vou colocar em decimal a resposta. Então a primeira componente seria 0, a segunda componente seria 0,832, 0,832 e a última componente seria negativo 0,555. Então, aproximadamente, né? Coloquei com 3 casas decimais aqui. Essas seriam as componentes do versor UBC, que tem a mesma direção e sentido do vetor BC. Por que eu tive que calcular os versores? Para expressar as forças, né? Então, vamos lá. Ó, vamos aqui na direita, né? Se eu quero saber o F1, eu multiplico o tamanho do F1 pelo versor, uma vez que o F1 está na direção do BA, né? O versor BA. Então, vamos substituir aqui. Vai ficar assim, F1 seria 400 vezes as três componentes do versor, 3 quintos, né? Aqui embaixo, né? 3 quintos, 0 e menos 4 quintos. Então, vamos colocar aqui 3 quintos, 0 e menos 4 quintos. Substituindo aqui, vou ter F1. Eu vou multiplicar o 400 por cada uma das componentes. Então, 400 vezes 3 quintos, isso vai dar 240. 400 vezes 0 vai dar 0. E o último, 400 vezes menos 4 quintos, vai dar negativo 320. Todos esses números estão medidos em newtons, tá? Então, simbolizo assim. Bom, descobri a força, as três componentes da força, F1. Vou fazer a mesma coisa para calcular o vetor F2, tá? Então, o F2 é um vetor. Eu preciso do tamanho dele, que é o F2, sem a flechinha em cima, vezes o versor. O F2 está na direção do BC, né? Então, BC, UBC. Bom, eu vou ter que multiplicar, então, o tamanho do F2, que é 300, vezes as três componentes do U, que eu tinha calculado. A primeira era 0, né? A segunda era 0,832 e a terceira era negativo 0,555.
né? Isso aproximadamente, né? Coloquei 3 casas decimais aqui. Então, F2 multiplicando 300, né? O 300 vezes o primeiro número que é 0 vai dar 0. Multiplicando 300 com o segundo número, isso dá 249,6. E multiplicando 300 com o último número, isso vai dar negativo 166,5. Todos esses 3 números, né, estão sendo expressos em newtons. Tá? Então, os 3 números estão em newtons. Ótimo. Bom, já tenho aqui as componentes do vetor força F1 e as componentes do vetor força F2. O que eu queria mesmo? Eu queria saber o ângulo entre F1 e F2. Então, eu vou agora usar o produto escalar. Vamos escrever aqui embaixo, para terminar, arrematar aqui esse exercício. Vai ficar F1 escalar F2. Isso tem que dar igual a mesma coisa que o tamanho do F1 vezes o tamanho do F2 vezes o cosseno do ângulo entre o F1 e o F2. Lembrando que para calcular o produto escalar, eu preciso multiplicar componentes, né? Então, aqui em cima, né? Na direita, em cima, aqui, ó. Multiplica a primeira componente com a primeira do outro, a segunda componente com a segunda do outro, a terceira componente com a terceira do outro, e depois soma os resultados, né? Então, aqui, eu vou multiplicar 240 vezes 0, que vai dar 0. Eu vou multiplicar 0 vezes 249, que também vai dar 0. E menos 320 vezes menos 166, isso vai dar um número, né? Então vamos aqui. Primeira componente do F1 com a primeira componente do F2 vai dar 0. Mais a segunda componente do F1 vezes a segunda do F2 vai dar 0 também. E por último, mais a terceira componente do F1 com a terceira do F2 vai dar 53.280. Isso tem que ser a mesma coisa que multiplicar o tamanho do F1, que é 400, pelo tamanho do F2, que é 300, pelo cosseno do ângulo, que eu vou descobrir já já. Então, eu vou dividir 5.380 por 400 vezes 300. Isso vai dar 0,444. Isso é o cosseno de alfa. Bom, usa a calculadora, função inversa, né? Arco cosseno. O ângulo vai dar 63,64 graus aproximadamente. Então veja, começamos a aula definindo aqui coordenadas de pontos, como calcular um vetor tendo aqueles pontos como extremidade, como calcular o versor associado àquele vetor, como expressar uma força que tem a direção daquele vetor. Também utilizamos a ideia de produto escalar e aplicamos aqui no cálculo de ângulo entre duas forças agindo num certo ponto, aqui no caso do exercício agindo no ponto B. Eu queria saber o ângulo entre essas forças, então descobri como primeiro expressar as direções das forças, depois os versores, depois coloquei cada força com 3 componentes e por último usei o produto escalar para calcular o ângulo entre as duas forças. Bom, era isso que eu gostaria de transmitir para vocês hoje. Agradeço a sua atenção e até a próxima ocasião, se Deus quiser. Bye, bye.